Salve Maria e São José, que bênção, né? Mais um dia onde nós estaremos nos dispondo a conhecer um pouco mais sobre a consagração, sobre essa oportunidade que Deus está nos dando. E aí a gente vai entendendo um pouco mais desse chamado, porque por mais que nós estejamos movidos por nós, né? A gente acorda, a gente se arruma, a gente acha que tudo está conforme aquilo que a gente planejou. E na verdade, todo esse planejamento já passa pelo sonho de Deus. Deus desejou isso por nós. Deus quis que nós estivéssemos com Ele. Nessas meditações, Deus permitiu tudo isso, né? E a Virgem Maria vai nos conduzindo. Por quê? Porque a nossa meta é sermos santos, né? E esse desejo é um desejo de Deus. Assim como Jesus deixou bem claro, sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Só que essa caminhada é uma caminhada que não está vinculada somente a um movimento de Deus. Deus espera o nosso sim. Deus espera a nossa movimentação para Ele, né? Então tudo isso faz parte de um caminhar, vai exigir de vocês, vai exigir, mas isso faz parte. Né? Nada acontece sem que nós estejamos também cumprindo a nossa parte. Do contrário, não seria justo, não é mesmo? Então, muitos são chamados, poucos são os que aceitam e acolhem a palavra e seguem o caminho. A verdade seja dita, a porta é estreita, mas se nós conseguirmos fazer um movimento inverso de tudo aquilo que a gente aprende na nossa vida, nós vamos conseguir passar pela porta estreita. Vou explicar. Quando nós nascemos e somos bebês recém-nascidos, dependemos dos nossos pais para tudo. Ou seja, se eles não derem comida, a gente não come. Se eles não trocarem a nossa roupa, a gente não se limpa. Se eles não colocarem a gente para dormir, a gente não tem um ambiente favorável para isso. Portanto, tudo vai depender dos nossos pais. Depois a gente vai crescendo e aí a gente se torna aqueles adolescentes super determinados em dizer, olha, isso vocês estão errados e eu não vou fazer, e isso daqui, quando o bicho pega, vem cá, me ajuda, porque eu preciso de você. Naturalmente, quando a gente começa a caminhada, principalmente com relação à consagração, a gente geralmente está nessa posição de filhos adolescentes. A gente sabe que a gente precisa do nosso pai e da nossa mãe. A gente sabe que eles precisam nos socorrer, porque do contrário a gente não vai conseguir. Mas a gente meio que se coloca na posição de achar que a gente é melhor que eles e que, portanto, eles não sabem de nada. Aí a gente começa a se deparar com um movimento onde a gente vai começando a ficar pequeno. A consagração ela tem o poder de fazer a gente se tornar recém-nascidos de novo. Isso é uma graça, apesar da gente achar que isso é impossível. Cada dia que passa eu mais percebo o quanto Nossa Senhora deseja esse movimento da nossa alma, para que a gente possa chegar no momento do nosso nascimento para Deus, para o céu, nós estarmos completamente entregues, não ser mais nós que vivemos, mas o pai, a mãe que vivem por nós. Quando esse movimento acontece, a gente consegue chegar no denominador comum que Deus disse: se não fores como uma criança, não entrarás no reino de Deus. Se você não entender que tudo depende de mim e que sou eu que promovo tudo na sua vida, que é a sua mãe que te concede todo o alimento, toda a sua proteção ali para que você possa se manter vivo. Se você não compreender isso e não se entregar sem questionar, sem ter medo, você não vai conseguir entrar no céu. Então esse vai ser um movimento. Vocês vão observar isso mais para frente. Por enquanto, vamos ficar nas orientações desses 30 dias, que hoje nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos, Senhor. Glória a Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Essa oração eu sempre faço, porque quando o Espírito Santo é invocado, nós garantimos que não se trata da Carol, que não se trata de você, se trata de um mover de Deus. E aí isso é sobrenatural. Muitas vezes aquilo que eu falo aqui, eu escuto de uma forma, vocês escutam de outra, e o Espírito Santo vai movendo como se eu estivesse dizendo algo diretamente para você, mas eu nem estou sabendo da sua situação. Então, é o Espírito Santo que vai conduzindo tudo para que aquilo que ele precisa que você escute, que você medite, esteja guardado no seu coração, tá bom? Então vamos lá. Os dias de preparação têm um pequeno roteiro de piedade, que supõe uma meditação, orações, leituras, possivelmente uma visita ao Santíssimo Sacramento. Tudo em espírito de recolhimento, o mais profundo possível, dentro das ocupações ordinárias. Para as meditações, procuramos dispor a matéria de sorte que se facilitasse o trabalho. Preparação à noite, na véspera, prelúdios, com composição de lugar e súplicas, divisão em pontos, colóquios finais e ramalhetes. A quem parecem longas as meditações, aconselhamos que as reduza a um ponto apenas, ou a 2, porquanto o que se escreveu destina-se somente a despertar na mente e no coração luzes e afetos na medida em que o Divino Espírito Santo o vai proporcionando. Por igual, os colóquios no fim das meditações são esquema e modelo para os que o coração quiser livremente formar, movido pela graça após o trabalho da inteligência e da vontade. Dentro das grandes orientações de Montfort, esforçamo-nos ainda por obter uma sequência lógica na posição dos vários assuntos, desde o primeiro dia até a consagração. As orações propostas encontram-se todas no fim deste volume e se podem rezar segundo a determinação recebida. A inteligência das verdades divinas e a vontade de abraçá-las é algo sobrenatural, que só a oração nos pode alcançar firmemente. As leituras são também utilíssimas. Embora fosse mais indicado, não será todavia necessário que todos os dias se façam todas as leituras apresentadas. Leiam-se ao menos os trechos da Escritura e as leituras marianas, quanto possível. Para as visitas ao Santíssimo Sacramento, seria de todo ponto recomendável que nos servíssemos das lembranças e das resoluções que formulamos durante a meditação da manhã, vivificando-as com um novo ardor e desejo de integrar-nos no espírito de renúncia ao egoísmo, no conhecimento de nós mesmos, de Maria e de Jesus Cristo. Os exercícios do mês preparatório para a consagração bem podem servir como mês de Maria, coincidindo assim o dia da consagração com o último dia de maio. Quando, todavia, são utilizados em qualquer outra época do ano, procure-se fazer coincidir o dia da consagração com uma das festas de Nossa Senhora. As meditações na série preliminar de 12 dias se desenvolvem mais ou menos segundo o espírito da primeira semana dos exercícios de Santo Inácio. Por essa razão, poderiam ser aproveitadas fora do mês de preparação para os dias de retiro espiritual, ou como meditações ou como leituras adequadas. Seria bom lembrar, enfim, que é de toda a conveniência repetir todos os anos a consagração a Maria, ao menos com as 3 semanas de preparação, para aprimorar e afervorar nosso dom total à doce mãe. Então tem muita gente que me pergunta, Carol, quando eu faço a renovação, eu preciso fazer como todo mundo que está começando? Eu sempre indico que sim. Por quê? Porque nunca é demais. A oportunidade da gente rever todo o estudo é maravilhoso. Mas, para aqui, no caso, quem não puder, eu não consegui começar nas 12 primeiras, a partir da primeira semana de 6 dias, 7 dias, né? 6 dias. Deixa eu ver aqui, 12 preliminares, depois 6 dias na primeira semana, que é para conhecer a nós mesmos, depois mais 6 dias da segunda semana para conhecer a Virgem Maria, e depois mais 6 dias da terceira semana,
que é para conhecer Jesus Cristo. Então ele diz que pelo menos essas 3 são importantes que se faça quem está renovando. Quem não está renovando, começa os 33 dias, né? O mais importante, gente, é você perceber que a consagração, ela é um mover, né? Então, esses 33 dias que ele pede para que a gente se reúne em retiro, não se trata somente de uma questão de, eu comecei agora, posso fazer, posso não ver o que já foi feito. Não se trata disso. Por isso que, por exemplo, o começo, até os 4 primeiros dias, eu ainda coloco mais gente no grupo. Depois disso, eu já vou encerrar. Por quê? Por a gente não ficar mantendo as pessoas entrando no grupo e, de repente, perdendo momentos que são muito importantes. Como a consagração acontece ao longo do ano, vocês vão poder indicar para outras pessoas para fazer no próximo grupo, que é no Nossa Senhora de Fátima, tá? Que é no dia 13 de maio. Então, a gente começa em abril, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos entender como que nossa caminhada será. Todos os dias eu vou colocar para vocês esse link, mas vocês podem fazer ao longo do tempo. Ele sempre faz uma preparação, que é uma análise. Eu sempre fiz essa preparação no mesmo dia. Eu vou começar a tentar colocar no dia anterior a meditação para o dia seguinte. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto e já vou deixar à noite essa informação, onde vocês vão ler a preparação para o dia seguinte, tá bom? Vamos ver se isso daí vai dar certo, tá bom? Então, aqui ele coloca o seguinte pórtico. Nossa Senhora Aparecida, mulher revelada por Deus, que é a vez de esmagar a cabeça da serpente, à vossa Conceição Imaculada. Eleita desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo eterno, o qual, pela assunção do anjo, foi concebido no vosso seio virginal, como filho do homem e verdadeiro Deus, unida mais estreitamente ao mistério da redenção do homem e do mundo, ao pé da cruz no Calvário. Dada como mãe a todos os homens sobre o Calvário, na pessoa de João, apóstolo e evangelista. Dada como mãe a toda a igreja, desde a comunidade que se preparava para a vinda do Espírito Santo em Jerusalém, a comunidade de todos os que peregrinam sobre a terra no decorrer da história dos povos e nações, dos países e continentes, das épocas e gerações. Ó Mãe, fazei que a igreja seja para todos sacramento de salvação e sinal de unidade de todos os homens, irmãos e irmãs, de adoção de vosso Filho e Filha do Pai do céu. Não cesseis, ó Virgem Aparecida, pela vossa mesma presença, de manifestar nesta terra que o amor é mais forte que a morte, mais precioso que o pecado. Não cesseis de mostrar-nos Deus, que amou tanto o mundo, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que nenhum de nós pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. São João Paulo II, dedicação da Basílica Nacional de Aparecida, no dia 4 de junho de 1980. Olha que lindo. É isso aí. Vamos então agora compreender como que vai ser esse mês para Nossa Senhora. Os 12 primeiros dias preliminares, ele explica que nós iremos despojar do egoísmo. Aconselha São Luís Maria Grimond de Montfort uma série preliminar de 12 dias para libertar-nos do egoísmo, tão contrário ao Espírito de Jesus. É o aspecto negativo, mas indispensável, como que removendo de nosso coração todos os impedimentos, para que compreendamos e nos recebamos como um gesto de ensinamentos do nosso Senhor. A fim de obtê-lo, cumpre relembrar a promessa de renúncia que fizemos no batismo, ao demônio, suas pompas e suas obras, bem como meditar os novíssimos, para que as mesmas bases profundas de nossa vida espiritual nada se encontre contrariando o espírito do Evangelho.
Assim, nos prepararemos a luzes maiores e mais fecundas que ainda havemos de receber. Fidelidade às meditações, fervor nas orações propostas, generosidade nas resoluções que o Espírito Santo nos sugerir por ocasião dessas meditações fundamentais. Eis o que inicialmente de nós se espera. Nossa Senhora e Rainha, cujo serviço almejamos consagrar-nos inteiramente, rogai por nós. As orações desses 12 primeiros dias serão a invocação do Espírito Santo, que eu farei com vocês, a saudação à Nossa Senhora, que eu também farei com vocês. Aí depois nós vamos rezar a Ave Maria ao longo desses 30 dias. Depois vão surgir meditações como a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora, e aí nesses momentos eu vou deixar para vocês fazerem no recolhimento de cada um. Então, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai sempre direcionar o que vocês precisam realizar através do recolhimento em cada momento do dia. Vocês escolhem. Ah, Carol, eu posso fazer a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora à noite? Pode. Posso fazer de manhã? Pode. Desde que você faça com devoção, desde que você faça com desejo de ali se entregar na oração, rogando por ti e por esse momento que você está vivendo. A graça de ser consagrado é que você faz parte de um grupo de prediletos, daqueles filhos prediletos, que são, na verdade, em sua condição natural, todos os sacerdotes. Então, todos os sacerdotes são os filhos prediletos da Virgem Maria. Mas ela estendeu aos leigos a oportunidade de sermos também aqueles que estão bem diferentemente ligados a ela. É uma entrega diferente da entrega natural de uma consagração que a gente faz, por exemplo, na igreja, tá? Aqui não, aqui você vai fazer um ato, diante da imagem dela, você irá assinar. Um padre assinará também, e isso garantirá que vocês compreendam a entrega total. Aí tem um pessoal que fala assim, mas que história é essa de ser escravo? Eu não entendo isso, eu não acho que isso daí é legal. Porque a gente tem aquela ideia de escravo no profundo teor negativo da palavra, de tudo que nós conhecemos como que foi feito de abusos, de maldade, com aqueles que eram oprimidos mesmo e mais fracos, Eles não tinham de onde tirar, então eles tinham que se submeter a situações muito nefastas. Não é dessa escravidão que nós estamos aqui nos direcionando e nos entregando, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Escravidão aqui é a entrega total da sua vida nas mãos da sua senhora. E por que a gente fala escravidão? Porque um escravo, quando ele se entrega, ele se posiciona como tal, ele não cria ali um ambiente de questionamento. Ou seja, se eu sou escravo, eu faço o que o meu senhor me manda. Eu não questiono a posição dele. Eu simplesmente realizo a vontade dele. E essa mesma dúvida acontece quando as pessoas cantam aquela música da consagração. Ó minha senhora e também a minha mãe. Eu era uma dessas que ficava questionando, por que eu vou falar como coisa? Se no início da música eu falo que ela é minha senhora e minha mãe. Tá. Aí o Espírito Santo, com toda a calma e toda a paciência do mundo, virou para mim um dia e falou assim, então, a coisa, objeto, ele não tem vontade própria. Se eu colocar esse livro aqui aberto, ele vai ficar aberto. Ele não vai se fechar porque ele quis. Ele simplesmente vai se manter aberto, porque eu o coloquei dessa forma. Quando nós, na consagração, falamos que nós somos coisa e propriedade vossa, nós estamos dizendo que a nós não nos cabe nenhum tipo de movimento contrário à vontade da Nossa Senhora. Ou seja, eu estou me colocando como coisa. Eu sou filha, eu sou uma serva, mas eu não quero gerar em momento nenhum alguma ação
em alguma decisão na minha vida que esteja contrária à vossa. Então, quando nós nos colocamos como escravos, estamos fazendo como Nossa Senhora fez no dia que ela realizou o seu fiat. Quando ela deu o seu sim, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, fazei em mim segundo a vossa palavra. Todos os dias nós receberemos essa missão de realizar em nós um fiat, um sim a Deus, um sim à Virgem Maria. E aí você vai me falar assim: mas Carol, se é para falar para Deus, por que eu vou ser escrava da Virgem Maria? Porque ela é a cheia da graça, porque ela é a tesoureira da graça de Deus. E ela distribui a graça de Deus a quem ela desejar, na quantidade que ela desejar. Na Virgem Nossa Senhora das Graças, né, que apareceu para Santa Catarina de Laboré, ela estava com anéis que estavam emanando luzes fortíssimas sobre o globo da Terra. E Santa Catarina pergunta por que certos anéis não estão distribuindo essas luzes que outros estão. E ela diz: esses anéis apagados são as graças que ninguém me pede. Ou seja, Nossa Senhora tem graças de Deus abundantes para derramar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta. Mas ela aguarda de nós um posicionamento de estarmos abertos, de estarmos confiando, de estarmos pedindo. Então, a gente tem que sempre trazer a relação com a Virgem Maria como a relação de um filho para com a mãe. Tem muitas situações onde o filho pede coisas em que a mãe não pode dar, porque ela sabe que aquilo não vai fazer bem a ele naquele momento. Mas existem tantas outras que a mãe nos concede, porque ela percebe que nosso desejo é fiel e é possível de se realizar. Tudo isso vem com um mover do filho para com a mãe, de pedir a ela aquilo que necessita, como aquele que humildemente confia em tudo àquela que é a sua senhora, a sua autoridade máxima. Não é isso? E quando a gente vai pedir algo para o pai e o pai fala assim: não, isso não. Depois a gente chega para nossa mãe e fala: então mãe, papai falou que não. E aí a mãe fala assim: calma, daqui a pouco eu converso com ele. E as coisas se resolvem, porque mãe é mãe, né, gente? Mãe tem um jeitinho especial de falar. E aí a gente pode meditar os mistérios luminosos, que é do dia de hoje, quinta-feira. Como é que é o mistério luminoso? O mistério luminoso, ele vai contar sobre a vida de Jesus Cristo sobre a terra, né? Então, os mistérios gozosos falam pra gente sobre o momento do nascimento, da vinda, né? Através do anjo Gabriel, da anunciação, depois a visitação e o derramamento do Espírito Santo sobre Isabel e João Batista. Depois vem o nascimento do Verbo encarnado e depois a apresentação e aquele momento onde ele anuncia, né, que uma espada transpassará o coração de Maria, a primeira dor de Maria é essa, e depois, por fim, o desencontro, né, é o momento em que a Nossa Senhora perde Jesus Cristo e aí ela o encontra no templo. E aí eu vou fazer uma observação aqui que Padre Léo um dia comentou e eu achei muito interessante. Ele falou: olha, gente, quando eu li a Bíblia, super doidão, ele fumava maconha, ele estava perdidaço. E aí ele resolveu começar a ler a Bíblia. Ele via a avó dele lendo, a mãe dele lendo, e num determinado momento ele começou a ler a Bíblia. E enquanto ele lia a Bíblia, ele vivia uma conexão muito forte. Óbvio, né? Deus, ele traz, né, um mover místico para cada um de nós, mas existem os seus prediletos. E ali foi o momento em que Padre Léo se sentiu muito tocado. Por quê? Porque ele leu na Bíblia que Nossa Senhora e São José perdeu o menino Jesus e por 3 dias não o encontrava e encontrou no templo. E ele disse: isso é verdade. A Bíblia é verdade. Por quê? Ninguém em sã consciência, querendo convencer o outro da beleza do Evangelho, da beleza da Sagrada Família, de Deus,
colocaria algo tão difícil para ser, né, mantido? Como assim que alguém falaria que uma mãe perdeu um filho? Isso seria uma tragédia para a Virgem Maria e para São José. Então, ninguém colocaria esse assunto. Para que falar disso? E, de fato, isso está ali, contido na Sagrada Escritura. E ali, naquele momento, ele teve, né, o clique dele, o mover dele, né? Foi aquele momento ali que ele realmente começou a entender que a Bíblia continha a verdade. Mas voltando aos mistérios luminosos, como é que a gente começa os mistérios luminosos? Com o batismo. Então, Jesus Cristo foi batizado por aquele que batizava com a água, que havia recebido lá na barriga da Santa Isabel o Espírito Santo, quando Maria trouxe, né, Jesus Cristo em seu ventre. Quando ele recebe aquele Espírito Santo, João Batista se torna o homem mais importante, né, daqueles que foram chamados profetas. E aí, nesse momento, João Batista anuncia que aquele era o Cordeiro de Deus e que ele não tinha dignidade nem de desatar as sandálias dele. Mas Jesus faz questão de ser batizado porque queria que isso ficasse registrado e que fosse para nós um modelo de vivência para o céu. Então, quando nós batizamos uma criança, um bebê ainda no colo da mãe e que faz, através dos padrinhos, a renúncia ao pecado e se compromete a viver uma fé católica, naquele momento, aquela alma é entregue para Deus, nasce no céu. Aquela alma passa a ser um filho de Deus e ali Deus te devolve. O batismo representa eu adquiro o meu filho através da renúncia a Satanás e de todas as suas pompas e de todas as suas obras, e naquele momento eu creio em Cristo, eu creio que Ele é Filho de Deus Pai, eu o amo, o adoro, eu estarei servindo. Então, naquele momento que a gente professa a fé, através dos nossos padrinhos, dos nossos pais, nós nos tornamos filhos de Deus, que são, de fato, naquele momento também, retornados aos pais como sendo os que vão cuidar daquela alma. Então, a responsabilidade dos pais, gente, é muito grande. Porque você vai entregar seu filho a uma pessoa que você não confia? Não. Você vai entregar seu filho a uma pessoa que vai fazer mal a ele? Não. Então, Deus, quando no batismo te entrega seu filho, Ele está falando: pais, padrinhos, eu estou entregando um filho meu. Cuida dele, traga ele de volta para mim. Então, essa é a responsabilidade dos pais. Aí, Jesus pede para João Batista: me batiza para que todos saibam que esse é o caminhar. Ah, mas Carol, por que Jesus foi batizado grande e aqui na Igreja Católica a gente batiza de pequenininho? Porque nós não podemos esperar para sermos filhos de Deus. Por que eu vou esperar? Porque se eu posso, junto com aqueles que eu escolhi como padrinhos, já entregar aquela alma para Deus. Então, neste momento, a Igreja Católica entende que quanto mais cedo se batiza, melhor é, para que nós sejamos rapidamente filhos de Deus, deixemos de ser pagãos, ok? Beleza, logo em seguida, nos mistérios luminosos, vem o momento em que Jesus, e é esse o momento que eu queria falar, que Jesus se torna aquele que é chamado à vida pública, a realizar milagres. Ele até então tinha vivido 30 anos ao lado de sua mãe e de seu pai. Ele não estava vivendo uma vida pública, ele estava no recolhimento da Sagrada Família. E isso nos leva também a refletir quão grande é o poder de uma família unida, quão grande é o poder do filho que se sente bem ao estar ao lado dos seus pais. Eu costumo dizer que se honrar pai e mãe fosse fácil, não seria o quarto mandamento. Deus não deixaria como quarto mandamento, porque na ordem de grandeza não é fácil, porém é o mais sublime dos desejos de Deus, depois dos 3 primeiros mandamentos,
Por quê? Porque uma vez que você honra pai e mãe, você encontra um estado de espírito tão elevado na felicidade de Deus, na graça abundante que se derrama sobre a sua alma e sobre a alma daquela família, que tudo se transforma. E hoje o mundo trata a família como algo desnecessário. Antigamente, as famílias moravam todas juntas. Existia uma rede de apoio. Por quê? Porque era um clã. Era de fato algo muito forte, onde todos os valores, todos os princípios, toda a tradição era ali repassada de geração em geração. Hoje em dia, a gente está cada dia mais distante dos nossos familiares e isso vai nos gerando uma vida extremamente conturbada, porque nós não temos apoio, porque nós não estamos ligados. Poxa, é claro que tem momentos em que as famílias muito próximas geram muitas confusões também, mas isso acontece porque estamos, às vezes, distantes de Deus e estamos buscando muito o egocentrismo, a nossa vontade, o nosso entendimento, a nossa posição política, a nossa decisão religiosa, e aí a gente não quer que ninguém mais tome outra decisão. Existe toda uma relação ali que está sobrepondo a vontade de Deus. E aí a gente não vive a união, a gente vive a separação. Desde que isso seja uma vontade de Deus, nós vivemos felizes e acreditamos que isso tem um mover. Mas lembremos, família é algo sagrado. Nós não deveríamos trabalhar com a família como algo supérfluo ou somente em dias de festa ou dias, que a gente sabe que não pode ficar sem, tá bom? Precisamos viver a família com esse prazer, esse gozo, essa vontade de ser para nós uma só unidade, sabe? Beleza, aí Jesus ficou lá 30 dias vivendo, 30 anos vivendo com a sua família. E depois, Nossa Senhora, na festa de casamento, percebe que está faltando a alegria do vinho. E aí a gente precisa compreender o que significa essa intercessão de Maria. Significa que Nossa Senhora está atenta a tudo que acontece numa família. Ela é aquela que estará sempre buscando a união dos seus filhos entre si. Uma família dividida, uma família que não compreende a graça de estar unida, ela não está fortalecida diante do mal, diante do mundo. Facilmente ela pode ser despedaçada e isso vai gerar para Deus uma grande dor. Ele não nos fez juntos à toa. Ele deseja que nós estejamos unidos. Por quê? Porque a igreja, o corpo místico de Cristo, é a junção de várias partes, não é isso? Então, como é que é o corpo? Mãos, braços, tronco, pescoço. Aqui dentro do tronco tem toda uma função que é destinada em cada órgão e eles todos estão interligados e tudo vai se movendo para um equilíbrio. Quando um órgão começa a não funcionar, não desenvolver bem, uma célula piquititica começa a não trabalhar, ela começa a morrer. É o câncer. E aquilo ali vai prejudicando todos os outros ligados a essa célula. Todas as outras células começam a sofrer. E os órgãos começam a tentar suprir a necessidade daquele órgão que não está mais se movendo corretamente. Assim também é o corpo místico de Cristo. Nós, como célula, somos uma família. Somos a família, né? A célula do corpo místico é a família. Então, nós precisamos nos unir e agir como quem trabalha em unidade. Por quê? Se uma célula se rompe, ela está prejudicando todas as outras que estão ali interligadas, fazendo funcionar um órgão. E aí, nós prejudicamos todo o processo. Agora, vocês me contem aqui, quantas células estão mortas na nossa sociedade? Quantas famílias destruídas?
Mas, Carol, não tem jeito. Aquilo dali, olha, aquele dali tá perdido. Tá nada. Tá nada. Lembrem-se que Deus é misericórdia e o amor dele não tem como ser medido pelas questões humanas. Isso daí, ó, tá fora de cogitação. A oração, o pedido, o desejar, esse sim move todas as coisas. E como foi que aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Através da mãe. Ela intercedeu. Ela disse: eles não têm mais vinho. Está acabando a alegria. Carol, e como é que eu faço para voltar até a minha família unida? Reze. Primeiro, lembre-se, a consagração chegou para que a sua família também seja dela. Uma vez que um se consagra, todos ali ligados a ele estão na posse da Virgem Maria. Então, o mover da mãe vai ser fatalmente conduzir todos para uma unidade. Porque estaremos todos no coração imaculado dela, não é isso? Beleza. Aí Jesus fala para ela o quê? Não chegou a minha hora, mulher. O que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora. Mas não existe um pedido que Nossa Senhora faça à Santíssima Trindade, que ela não seja amorosamente acolhida. Porque Nossa Senhora sabe da misericórdia de Deus. Ela é a cheia da graça. Ela sabe que para Deus o amor e a misericórdia jamais cessarão. E ela pede para que todos que estão ali ao redor servindo, lembrem-se, na festa tem aqueles que estão só se divertindo. Eles fazem parte do processo e do amor de Deus. Mas estão aqueles que estão servindo. E a graça acontece pelo pequeno grupo que se designa a trabalhar. Não existe um mover de Deus que não dependa do humano, porque Ele gosta de nos ver movimentados para Ele. Quer dizer que os que estão se divertindo não vão galgar da graça? Vão sim, vão tomar do vinho e vão encontrar a alegria. Mas nós que estamos aqui sendo chamados a sermos os que servem, os que estão trabalhando, nós temos uma missão. E a missão mais linda de todas: fazer o milagre acontecer, porque estamos perto do Cristo de Deus, porque estamos a serviço dele, porque estamos fazendo tudo que ele nos pede. E através da nossa ação, do nosso servir, do nosso sim, nós estamos nos doando aos outros que estavam ali à mercê. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele parente que está distante, que está se perdendo, ele não é uma pessoa já entregue, não é. Para Deus não. E se você estiver disposto, de joelhos, trabalhando, fazendo o que Nossa Senhora manda, servindo a Cristo e obedecendo Ele em tudo, a graça acontecerá. E aquela alma que aparentemente se mostra perdida, retornará. Quando for pedir, peça com grandiosidade, porque Deus é grande. Então peça conversão para aquele que está distante de Deus, mas peça de um jeito extraordinário. Fala: Senhor, eu quero a conversão dele, mas não quero a conversão dele do jeito pequeno não. Eu quero a conversão dele para ele ser mais fervoroso que eu, para ele ser mais temente que eu. E assim você encontrará a graça, porque Deus é abundantemente misericordioso, tá bom? Então, para finalizar, nós temos no mistério luminoso também o momento onde Jesus anuncia o reino de Deus, também o momento em que Jesus encontra-se com os profetas Moisés e Elias, e ali na transfiguração, Pedro, gente, Pedro é uma bênção, né? Pedro fala: Senhor, vamos ficar aqui, tá bom demais, a gente faz umas tendas, vocês ficam aqui, não precisa mais descer, né? Não vamos arranjar confusão para nós. Não tem jeito. A glória estará lá no céu. Nesse momento, aqui na terra, nossa missão é trabalhar, é agarrar a nossa cruz com amor, é servir a Deus
com sacrifício, com penitência, com oração e viver constantemente na alegria de quem vive esperando o céu. Esse é o mover de um consagrado. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora conduza esse caminhar de 30 dias e que quando vocês estiverem unidos em oração nas meditações, nunca se esqueçam, é o Espírito Santo que está sobre ti e fará mover grandiosidades, meditações maravilhosas, pensamentos lindos. Quando acontecer qualquer situação desagradável, manda uma mensagem para mim, manda no particular. Fala, Carol, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo, o que eu faço? Nós entraremos em oração. Estamos um grupo unidos em oração um pelos outros, por todos os grupos de consagração do mundo inteiro. Isso é uma grande corrente, é um grande mover de Deus. Somos todos aqueles servidores que estavam ali e que vão encher as talhas para que os milagres aconteçam, tá bom? Lembrando que aqueles que estão presentes, trabalhando para Cristo e enchendo as talhas, foram os que, primeiramente, perceberam os milagres. Então, saibam que vocês verão muitos milagres acontecer na vida de vocês e isso vai simplesmente confirmar aquilo que vocês já estavam cientes. Deus é maravilhoso e o mover dele é grandioso e nós seremos muito agraciados por estarmos dispostos a dar o nosso sim todos os dias, tá bom? Um beijo, dê aí o curtir pra gente poder garantir que vocês estão dizendo, concluí, fiz mais um dia e estamos juntos, tá bom? Vamos então rezar a nossa Ave Maria para que a gente possa pedir mais trabalhadores para a messe, né? Que a messe é grande, poucos são os trabalhadores, mas que nós possamos em oração rogar pela santificação do clero, pelas orações do Santo Padre, pelo fortalecimento de todas essas almas que estão nos seminários, para que elas possam ser movidas também pelo Espírito Santo e dizer não a todas as coisas do mundo, vivendo somente naquilo que Deus promove em seus corações. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, primeiro dia do nosso retiro. Preparem-se, é maravilhoso. Tchau.